Olá pessoal, a gente agora vai pegar essa questão 3, parte dessa questão 3 agora, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Questão 3, caneta, questão 3. Diz assim, determine os pontos críticos das funções a seguir, caso existam, e os classifique. Letra A função Ln de x mais 1 menos 5x. Aqui é uma questão simples, porque é uma função de uma variável apenas, então vai ser uma CPO simples, não vai caber aqui derivadas parciais. Então vamos lá. Por CPO temos, CPO é condição de primeira ordem. Faça a primeira derivada igual a zero. Aqui, Ln de x mais 1. Eu vou derivar essa e depois derivar o menos 5x. Porque aqui é uma soma. Uma soma na subtração eu posso derivar pedacinho por pedacinho. Eu derivo primeiro esse pedaço, depois esse pedaço aqui. Vai ser u, eu vou chamar de x mais 1, vou chamar de u. E o du vai ser a derivada, que é igual a 1. Que a derivada de x é 1. Aí eu faço ln de u du, que é uma derivada composta, o ln, né? Vezes, é menos a derivada de 5x é 5. Fazendo a derivada de ln de u é 1 sobre u vezes du, que a derivada de ln é 1 sobre u, menos 5. Vamos lá. Quem é u? X mais 1 vezes, quem é du? 1. Aí fica vezes 1, fica ele mesmo, menos 5, igual a 0. Igual a 0 por causa da condição de primeira ordem. Eu pego esse menos 5, jogo para o outro lado, do lado direito, fica mais 5. E passo esse x menos 1 que está dividindo, multiplicando o x no lado direito. Aí fica x, 5 vezes x mais 1, igual a 1 que ficou desse outro lado. 5 vezes x, 5x, 5 vezes 1, 5. Aí eu passo o 5, que está aqui somando, para o lado esquerdo, subtraindo. 1 menos 5 menos 4. Esse 5 que está aqui, multiplicando o x, eu passo dividindo. Menos 4 dividido por 5, igual a x. Esse é o ponto crítico. Agora, qual ponto crítico ele é? Ele é um ponto de máximo? Ele é um ponto de mínimo? Ele é um ponto de célula ou aquele ponto de inflexão? Ponto de célula ou ponto de inflexão, na verdade. Como é que a gente sabe disso? Fazendo a segunda derivada. Vamos lá. A segunda derivada que a gente tem a primeira derivada, eu vou derivá-la novamente. Aqui eu vou aplicar um pequeno artifício para poder simplificar, sabe? Simplificar. Aí, pessoal, eu ajeitei aqui ligeirinho. X mais 1. Eu vou chamar u de x mais 1 aqui. E o du vai ser 1. Quando eu derivo o x, né, fica só 1. Fica 1 sobre u, du, menos 5. Derivando, fica. Esse u aqui vai ficar, sobe. Fica menos u elevado a menos 1. Aí eu, derivando u elevado a menos 1, fica menos u elevado a menos 2. Esse u elevado a menos 2 eu jogo para baixo. Fica menos 1 elevado a u ao quadrado. Esse menos 5 desaparece, porque eu estou derivando ele pela segunda vez. E no lugar de u, eu vou colocar x mais 1. Fica x mais 1 ao quadrado. Menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Observe que isto aqui ele é menor do que zero. É decrescente, fica menos aqui. Logo, nós podemos dizer que isso aqui é uma função côncava. Se ele é uma função côncava, implica que tem um ponto de máximo. E logo, esse ponto crítico que a gente achou aqui é um ponto de máximo. Tá certo? Continuando. Questão 4. Questão B logo. Então, função, temos aqui a função f de x. X ao cubo vezes Euleriano de x tem um ponto de mínimo. Encontre-o. Vamos lá. Função. Aqui eu vou fazer uma regra do produto simples, porque aqui é uma função simples, derivada simples. Então vamos lá. U é igual a x ao cubo. U' vai ser 3x ao quadrado, eu só derivei aqui. O meu v vai ser Euleriano de x. O meu v' vai ser Euleriano de x, que a derivada dele é ele mesmo. Montando fica, o' vai ser 3x ao quadrado vezes v, que é Euleriano de x, mais u, que é x ao cubo, vezes v', que também é Euleriano de x.
Aqui eu vou colocar, eu montei aqui minha derivada, vou deixar o euleriano de x em evidência, aí fica aqui dentro do meu parênteses, fica 3x ao quadrado mais x ao cubo. Logo, a minha solução vai ser, para encontrar o ponto de mínimo eu tenho que aplicar CPO. CPO é a primeira derivada igual a zero, então vai ser euleriano de x igual a zero, que isso aqui é impossível, como a gente já viu em casos anteriores, ou 3x ao quadrado mais x ao cubo igual a zero. Aí aqui eu vou deixar o x ao quadrado em evidência. Aí fica x ao quadrado que multiplica 3 mais x igual a zero. Aqui, x ao quadrado vai ter que ser igual a zero. Ou 3 mais x igual a zero. Ou seja, x igual a menos 3. Ou um ou outro. Aí para eu saber qual é qual, eu vou fazer o seguinte. Substituir na minha função. Substituindo x igual a zero, vai ser 0 ao cubo vezes euleriano elevado a zero. 0 vezes 1, 0. F de menos 3, que é a outra raiz. Possível raiz, né? Possível ponto. Menos 3 ao cubo dá menos 27 vezes euleriano de menos 3. Esse menos 3 eu vou jogar para baixo, no denominador. Fica menos 27 euleriano de 3, euleriano ao cubo, né? Que é aproximadamente 1,34. Acaba fazendo isso na calculadora. Eu estou caçando um ponto de mínimo, então aqui vai ter que ser o menor valor de y. Então o menor valor de y vai ser em x igual a menos 3. Aí eu posso dizer que esse aqui é o ponto de mínimo, porque esse aqui, menos 1,34, é menor do que 0. Tá certo, pessoal? É o menor valor. Eu estou caçando um ponto de mínimo, então aqui tem que ser o menor valor. Se fosse o ponto de máximo, seria 0, porque 0 é maior do que menos 1,34. Também já terminou isso aqui. Vejam que agora estão mais rápidas as questões. Questão 4. São 7 questões apenas. Então já no fim. Questão 4. A função f definida para todo x, y, por, aqui a função, 1 sobre 2 raiz de x mais 2x, onde x é pertencente, ou seja, no intervalo de 0 e 3. Ou seja, tem a minha função, eu estou analisando a minha função dentro desse intervalo. Qual é o intervalo? De x igual a 0 até x igual a 3. Aí vou procurar aqui algum ponto, os pontos críticos. Vou até escrever aqui. Determine escrevi aqui, determine os pontos críticos. Por CPO, a gente tem, vou fazer a derivada aqui, ó, a derivada de 1 sobre 2 raiz de x. Eu vou jogar esse raiz de x transformado num expoente fracionário, x elevado a 1 meio, jogar para cima, para o numerador, fica x elevado a menos 1 meio, e eu vou derivar. Aí fica 1 meio, que já estava aqui, vezes menos 1 meio, do expoente, né, que baixou na derivada, x elevado a menos 3 sobre 2. De onde veio esse menos 3 sobre 2? É de menos 1 meio menos 1. Aí fica menos 3 sobre 2 mais 2. Esse 2 veio daqui, ó, a derivada de 2x. Aí fica 1 vezes 1 dá menos 1, né? Aqui é menos. 2 vezes 2, 4. Vezes, aqui esse x elevado a menos 3 sobre 2, eu vou baixar ele para o denominador de novo. Aí vai ficar x elevado a 3 sobre 2. X elevado a 3 sobre 2 é o mesmo que a raiz quadrada de x ao cubo. Mais 2. Igual a 0. Aí aqui eu vou pegar esse 2, esse 1 sobre 4 raiz quadrada de x ao cubo, jogar para o outro mesmo, vai ficar positivo. Vai ser igual a 2. 2 igual a 1 quarto de raiz quadrada de x ao cubo, tá certo? Aí eu pego esse 4 que está multiplicando, dividindo, aqui, multiplicando essa aqui. Eu vou passar para o outro lado, multiplicando 2. Vai ficar 8, 4 vezes 2, 8. Igual a 1 sobre raiz cúbica de 3. Raiz quadrada de x ao cubo. Agora aqui eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicar os dois lados. Vou colocar até aqui para ficar mais claro. Menos 1. Menos 1. Aí eu vou... Aí inverte a fração. Aqui fica 8. Eu invertendo fica 1 sobre 8. E aqui é...
raiz quadrada de x ao cubo vai ficar raiz quadrada de x ao cubo. Ele vai inverter essa função aqui, ó. Ele vai inverter assim, ó. Daqui vai inverter. Aí eu escrevi esse raiz cúbica x 3 sobre 2 de forma... Transformei o radical no expoente fracionário, certo? Igual a 1 sobre 8. Agora eu vou levar o quadrado aos dois lados para poder tirar esse 2 aqui do denominador. Ficar somente x ao cubo. Elevando ao quadrado. E aqui ao quadrado eu vou multiplicar 3 sobre 2 vezes 2. Vai ser igual a cos 2 do denominador com 2 aqui. Fica 3. X ao cubo. E aqui fica 1 ao quadrado é 1. 8 ao quadrado é 64. Agora eu vou pegar esse ao cubo aqui e passar e tirar a raiz cúbica do outro lado. Fica x isolado igual a raiz cúbica de 1 sobre 64. Raiz cúbica de 1 é 1 e raiz cúbica de 64 é 4. Então meu x fica igual a x igual a 1 quarto. É o meu ponto crítico. Agora, pessoal, eu vou saber o que é este ponto crítico. O que nós estamos tratando aqui. Eu vou fazer a segunda derivada da minha função. A primeira derivada é essa aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu vou fazer a segunda derivada. Fazendo a segunda derivada, eu vou fazer da mesma forma. Transformar esse raiz quadrada de x ao cubo em um expoente fracionário. Em um x com um expoente fracionário. Jogar ele para cima. Fica menos 1 quarto x elevado a 3 sobre 2. Derivando ele, fica menos 1 quarto. Que multiplica menos 3 sobre 2. Vezes x menos 5 sobre 2, porque é menos 3 sobre 2 menos 1. Aí, menos 1 vezes 3 dá 3, 4 vezes 2, 8. E aqui eu pego e jogo para baixo novamente, do denominador. Aí fica raiz quadrada de x à quinta. Eu transformei do expoente fracionário para raiz novamente. Veja que isso aqui é positivo. Segunda derivada é positiva. Como a segunda derivada é positiva, ela é uma função convexa. A boquinha virada para cima. Então temos um ponto de mínimo. Então o ponto que a gente achar aqui será um ponto de mínimo. Certo? Substituindo os valores em f igual a 0, que é o primeiro valor aqui do meu intervalo. Vai ser 1 sobre 2 raiz de 0. Mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, mas aqui fica 2 raiz de 0. 2 raiz de 0. Raiz de 0 é 0, 2 vezes 0 é 0. 1 sobre 0 não existe. Então aqui é impossível essa raiz aqui. É um ponto de indeterminação. Fazendo 1 quarto, que é o ponto que a gente achou, fica 1 sobre 2, aqui, vezes raiz de menos 1, raiz de 1 quarto. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. 2 vezes 1 meio, que é 1 sobre 2, fica 1. 1 sobre 1 é 1, mais 2 vezes 1 quarto vai dar 1 meio. 1 meio mais 1, 3 sobre 2. E aqui, em f igual a 3, que é o último valor do meu intervalo, 1 sobre 2 raiz de 3, mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6, mais 1 sobre 2 raiz de 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 6,28,28. Então, o menor valor aqui é entre 3 sobre 2 e 6,28, vai ser 3 sobre 2, que é o ponto de mínimo desta função aqui, neste intervalo aqui pedido na questão. Então, o ponto de crítico aqui vai ser isso aqui, é um ponto de mínimo. 3 sobre 2 é igual a 1 meio. Certo, pessoal? E aqui a gente encerra essa questão também. Estamos perto do fim, pessoal. Vamos lá. Seja a função f de x, a questão 5, né? F de x, y, uma função com duas variáveis. 2x ao cubo. Mais x, 2x ao quadrado, x ao cubo também, menos 6x, menos 6y. Analisar os pontos de máximo e mínimo de f. Nos pontos, aí eu tenho uma observação aqui, ó. Nos pontos 1 e 1, menos 1 e menos 1, menos 1 e 1, 1 e menos 1. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu fiz isso aqui. Calculando por CPO, nós temos a primeira derivada em relação a x. Vai ser 3 vezes 2, 6x ao quadrado, menos 6 igual a 0. Onde pego esse 6 e jogo para o outro membro, fica 6 positivo. Pego o 6 daqui, passa dividindo, fica 1. X ao quadrado é igual a 1, que é mais ou menos raiz quadrada de 1. A raiz quadrada é 1, então fica mais 1 e menos 1. Fazendo a segunda derivada em relação a x, em relação a y, na verdade, fica
3 vezes 2, 6y ao quadrado menos 6, igual a 0. Que é o mesmo procedimento, fica y ao quadrado igual a 1. Quando eu passo o quadrado para o tirando a raiz desse 1, fica mais ou menos, sempre assim, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, novamente, fica mais ou menos 1. Fica mais 1 e menos 1. Aí eu tenho as seguintes combinações. Eu tenho x igual a 1, y igual a 1, x igual a menos 1, y igual a menos 1, e x igual a 1, y igual a menos 1, e x igual a menos 1 e y igual a 1. Ou seja, eu tenho aqui 4 possíveis combinações, tá certo? É por isso que eu coloquei aqui, eu vou analisar nesses 4 pontos aqui. É por isso que eu coloquei isso aqui, porque nós temos 4 possíveis combinações, tá certo? Aí eu botei aqui, desta forma, temos as seguintes possibilidades. 1 e 1, menos 1 e menos 1, menos 1 e 1, e 1 e menos 1. Aí dessa forma vamos fazer a Hessiana, porque a gente tem mais de um ponto para analisar. Então, fazendo as segundas derivadas, o que a gente tem? A primeira derivada, a segunda derivada em relação a x, vai ser 6 vezes 2, 12x. A segunda derivada aqui em relação a y vai ser 2 vezes 6, 12y. E as derivadas cruzadas são iguais. Aqui em relação a x, em relação a y, vai dar 0. E se você tiver dúvida se dá 0 mesmo, faz aqui, ó. A primeira derivada aqui em relação a x, deriva agora em relação a y, não tem y, então vai ser 0. E aqui, fazer essa derivada aqui, isso aqui em relação a y, faço a derivada a x, em relação a x, não tem x, então vai ser 0 também. 0 igual a 0, então eu posso dizer que as derivadas cruzadas das duas aqui são iguais a 0. São iguais e iguais a 0. Tá certo? Montando a Hessiana, vai ser a F2 linhas de 11, F2 linhas de 12, F2 linhas de 21 e F2 linhas de 22. Montando, a gente tem 12x, 0, 0 e 12y. Aí vamos lá, vamos fazer para cada ponto. Cada par de pontos é uma Hessiana. Então vamos lá. Hessiana para o ponto 1 e 1. Vou começar aqui, 1 e 1. Vai ser 12, que é 12 vezes 1 e 12 vezes y. 12, aqui é 12 vezes 1, 12, 12 vezes 1, 12. É o ponto 1 e 1. Aí eu calculo aqui o determinante, 12 vezes 12, 144, menos 0, que é a linha diagonal principal menos a diagonal secundária. Vai ser 144 menos 0. 140. Aí, pessoal, já continuando aqui. Vamos ter, aqui eu tenho o determinante, digo, maior do que 0. E o meu primeiro termo da minha Hessiana é maior do que 0 também. Isso significa que ele é um ponto de mínimo. Mínimo o quê? Mínimo local. Só é mínimo global quando a gente substitui na função original para a gente ver qual é o ponto maior e qual é o ponto menor. Mas aqui, por enquanto, a Hessiana é ponto de mínimo local. Aí, fazendo para o ponto menos 1, menos 1, esse ponto aqui, a gente vai ser menos 12 que eu substituo aqui, né? Vai dar 12 vezes menos 1 dá menos 12, 12 vezes menos 1 dá menos 12. Fica menos 12 vezes menos 12 dá 144, da mesma forma. Menos 0 vezes 0 dá 0. Então vai ser 144 menos 0, 144. Deu maior do que 0 no determinante, porém o meu primeiro termo aqui é negativo. Então vai ser ponto de máximo. Pela aquela tabelinha que vocês já viram. E se você não tiver lembrado, você dá uma olhada lá naquele resumo que eu mandei quinta-feira, sobre otimização, PDF. Para os pontos menos 1 e 1 e 1 e menos 1 vão ser iguais aqui, ó, a definição deles. Por quê? Porque acontece o seguinte, vai dar menos 12 e 12. Menos 12 e 12 vai dar menos 144. Tanto faz um como o outro. Aqui, se eu fizer esse primeiro ponto, vai dar menos 12 e 12. Se eu fizer nesse segundo ponto aqui, vai dar 12 menos 12. 12 e menos 12. Aí, todo jeito, vai dar o determinante menor do que 0. E determinante menor do que 0 é ponto de cela. Determinante menor do que 0 é ponto de cela. Então, vai ser um ponto de mínimo local, um ponto de máximo local e 2 pontos de cela. Um ponto de cela e outro ponto de cela. 2 pontos de cela. Tá certo, pessoal? Isso aqui é a definição, isso aqui é a classificação dos pontos críticos. Temos 4 pontos críticos, a gente achou aqui.
sendo recapitulando, um ponto de mínimo, um ponto de máximo e 2 pontos de cela, tá certo? Só isso. Vamos passar para o próximo. Agora essa questão, pessoal, é a última. É a última. Bem interessante. Eu acredito que vocês nunca viram uma aplicação do Lagrangiano, a não ser da função de custo. Mas eu vou mostrar uma aplicação do Lagrangiano dentro da geometria. Vamos lá. Aí, pessoal, como é que fica essa questão 6? Um galpão retangular deve ser constituído num terreno de forma de um triângulo, conforme na figura abaixo. Determine a área máxima possível para o galpão. Observe que é uma questão bem simples, uma questão de ensino médio, bem simples, mas a gente pode fazer ela por Lagrangiano. Observe, vamos maximizar uma área. Se maximiza uma área sujeita a uma restrição, nós temos um caso de Lagrangiano. Por quê? Eu vou maximizar a área desse quadrado sujeito à área do triângulo. Essa área não pode ser maior do que a área do triângulo. Então, a questão desse desenho aqui, que é um triângulo de dimensões 10 metros de altura por 20 de largura. E o galpão vai ser feito do jeito desse quadrado aqui, rasurado, esse retângulo rasurado. Então, qual a forma da gente ver? Primeiramente, vamos achar a função que como é que chama? Da restrição. Observe que se eu trazer esse problema para o plano cartesiano, vai ser o eixo x e o eixo y. Temos uma reta que corta os pontos. Corta o eixo y em 10 e o eixo x em 20. Ou seja, nós temos 2 pontos. Tendo 2 pontos, a gente pode determinar a reta. Como? Pela equação da reta. Aqui é o ponto x igual a 0, y igual a 10. E aqui é o ponto x igual a 20 e y igual a 10. 2 pontos. A gente vai determinar. Observe aqui. Pela equação da reta, vou determinar a inclinação da minha função. Y menos y0, x menos x0. Dos pontos 0 e 10, 20 e 0. Vamos lá. Y igual ao que? 10 menos 0. Dividido por 0 menos 20. Ficou menos 10 sobre 20, que é igual a menos 1 meio. Agora, eu pego um ponto qualquer, no caso eu escolhi esse ponto aqui, esse 20 e 0. Aí eu boto na equação da reta, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Vamos já substituir direto aqui. Aí ficou y menos, quem é o x que eu escolhi? Quem é o y, na verdade? 0. Igual a inclinação que eu achei, menos 1 meio, vezes x menos, qual é o meu x do ponto? 20. Y é 0, eu coloquei aqui. X é 20, eu coloquei aqui. Eu escolhi este ponto aqui, ó, esse 20 e 0. X igual a 20 e y igual a 0. Aí ficou y menos 0 é y, menos 1 meio vezes x dá menos 1 meio de x, mais, que eu fiz menos por menos dá mais, 1 meio vezes 20, metade de 20 é 10. Então, aqui eu fiz o mínimo entre x e y, né? Ficou menos x mais 20 dividido por 2, que é só aqui. Aqui é como se fosse 10 dividido por 1, só é multiplicar por 2 em cima e embaixo. 2 vezes 10, 20, dividido por 2 vezes 1, 2. Pego esse 2, passo multiplicando, fica 2y igual a menos x menos 20. Eu pego esse menos x e jogo para o outro membro, fica 2y mais x igual a 20. Obtive uma equação que descreve a minha restrição. Essa equação aqui descreve a área do meu triângulo. E qual é a área do meu quadrado? Aqui eu digo que esse pedaço aqui é x e esse pedaço aqui é y. A base do meu retângulo é x e a altura do meu retângulo é y. Então a área de um quadrado é x vezes y. É a minha função. Logo, vamos dizer, a área do galpão é x vezes y. Esse pedaço aqui é x, esse pedaço aqui é y. Base vezes altura, x vezes y. Vamos maximizar essa área com a restrição. Essa aqui, ó. Imagina se vocês soubessem isso no ensino médio, não é? Como é chocante. Vamos determinar. Vamos montando o Lagrangiano. Temos qual é a função que eu quero maximizar? É a função da área do galpão, xy menos lambda. Qual é a minha restrição? Que é a área do meu triângulo. 2y mais x menos 20, certo? Fazendo por CPO,
temos a parcial dessa função em relação a x, vai ser y menos lambda, em relação aqui a x, lembre-se dessa distributiva que existe aqui, igual a zero. Esses três pontinhos aqui significa conclusão. Concluindo, pois, pega esse menos lambda, joga para o outro membro, fica y menos lambda, que é a minha equação 1. Quando eu faço a parcial em relação a y, fica x menos 2 lambda igual a zero. Concluindo, ou seja, conclui-se que pega esse 2 lambda, joga para o outro membro, fica 2 lambda positivo, que era menos 2, agora fica 2. Pego o 2, passo dividindo, né? Fica x sobre 2 igual a lambda, que é a minha equação 2. Tá certo? E por fim, eu tenho aqui a minha parcial da minha função L em relação a lambda, que vai dar simplesmente a minha restrição. Dê em pé, que aqui temos aqui a restrição. Está dentro aqui do parênteses, a restrição. 2y mais x menos 20. A gente tem aqui. Isto aqui igual a zero. Aqui igual a zero. De modo que eu pego esse menos 20, jogo para o lado direito e fica 20, que é a minha equação 3. Aí agora, igualando a minha equação 1 e 2, temos que as equações que tem o lambda. Fazer lambda igual a lambda. Então vai ser y igual a x sobre 2. Só igualei um com o outro. Igualei, ó. Aqui é lambda x, y igual a lambda, e aqui é lambda igual a x sobre 2. Eu igualei lambda com lambda, ficou y igual a x sobre 2. A minha equação 4. Aí eu substituí a minha equação 4 dentro da minha equação 3. No lugar de y eu vou colocar x sobre 2. Aí fica 2 vezes x sobre 2 mais x. Aí fica 2, corta com 2, fica x mais x. 2x dividido por o 2 que eu passo dividindo por 20. Fica x igual a 10. Isolei o x. Logo, 2y mais x igual a 20. Eu posso dizer que, sendo x igual a 10, eu passo 10 menos 20 é 10. E o 2 aqui do meu y passo dividindo. Fica y igual a 5. Só substituir aqui, ó, 10 no lugar de x. Pego esse 10, passo subtraindo. 20 menos 10 dá 10. E fica 2y igual a 10. O 2 aqui que está multiplicando o y passa dividindo. Fica 10 dividido por 2, 5. Por fim, o meu galpão tem a área, que eu maximizei o x e o y. É x igual a 10, y igual a 5. 10 vezes 5, 50 metros quadrados, certo? Coisa que se a gente tivesse no ensino médio, só era fazer o seguinte: tem o meu triângulo, eu vou medir a metade da área dele aqui e a metade da área aqui. Aí eu fazia, metade de 10 é 5, metade de 20 é 10. 5 vezes 10 é 50. A gente poderia fazer direto, mas ela também sai para o lagrangiano. É uma questãozinha simples de aplicação do lagrangiano. Tá certo? E pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Se vocês assistirem, quem assistiu um pleno domingo até aqui, agradeço a vocês de todo o coração. E se Deus quiser, vocês vão ter um bom resultado nessa prova. Lembrando que amanhã, às 3 horas, estarei disponível para tirar alguma dúvida. E fiquem com Deus. Tá certo? Muito obrigado.